Então, pessoal, nesse momento a gente vai começar agora o módulo 2 dessa segunda aula que a gente está falando de matéria orgânica no solo, ok? A aula de hoje ela é destinada à continuação do assunto matéria orgânica. Bom, falando um pouquinho então das matérias orgânicas, a gente falou sobre substâncias úmicas e tudo mais, mas dentro das substâncias úmicas, que seria aquela fração da matéria orgânica mais estabilizada que tem no solo ou na água, onde tiver a fração mais estabilizada da matéria orgânica na natureza, quais seriam as substâncias que predominam lá, né? Quais são as categorias dela? Bom, as ciências do solo, eles separaram aí algumas substâncias que estão presentes em maior frequência na matéria orgânica do solo. E aí a gente vai apresentar para vocês aqui hoje. São elas os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos e a umina, certo? Esses três grupos de compostos orgânicos, né, eles predominam a matéria orgânica do solo, né, as substâncias úmicas. Existe também o ácido hematomelânico, que é uma fração um pouquinho diferente dos ácidos úmicos. As substâncias úmicas no solo, elas respondem por aproximadamente de 85 a 90% do carbono orgânico total dos solos, consistindo em grande reserva orgânica do solo. Então, são nas substâncias úmicas que estão a maior parte do carbono que está no solo, certo? Outras frações de carbono no solo, você pode encontrar também alguns lipídios, algumas proteínas, alguns outros elementos que são carbono, mas não se classificam como substâncias úmicas, ok? Mas a grande maioria, como a gente pode ver aí, então de 90% dessas materiais orgânicos são derivados de substâncias úmicas. E dentre elas, essas três são as que mais se destacam: ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e umina. Vamos falar um pouquinho de cada um desses daí, né, de ácidos úmicos. Vamos começar pelos ácidos úmicos. Os ácidos úmicos é a fração das substâncias úmicas que tem em maior fração, né, a maior quantidade dentre as substâncias úmicas. Normalmente, ela é a que se destaca com maior quantidade. Quais são as características? Ela é solúvel em ácidos, minerais e solventes orgânicos, ou seja, ela pode ser extraída através de ácidos ou solvente orgânico. São macromoléculas de massa molecular relativamente elevada, ou seja, das substâncias úmicas, ela tem em relação ao ácido fúlvico, principalmente, ela tem uma massa molecular bem maior do que os ácidos fúlvicos. A umina, às vezes, tem até mais, mas entre essas duas, que são substâncias úmicas que têm um grau de hidrofilicidade maior, né, os ácidos úmicos têm maior quantidade de massa molecular. A massa molecular relativa do ácido úmico é maior do que a dos ácidos fúlvicos. É sempre legal comparar ácido úmico com ácido fúlvico, porque eles têm funções muito parecidas, né? Eles têm cargas muito parecidas. Os ácidos úmicos apresentam maior teor de carbono e menor de oxigênio, é uma característica desses aí. E os ácidos hematomelânicos, eles é uma fração dos ácidos úmicos, porém que são solúveis em ácido etílico, em álcool etílico, perdão. Então, essa daí é uma caracterização interessante que se dá às substâncias úmicas. Agora, com relação aos ácidos fúlvicos. Os ácidos fúlvicos, eles são solúveis em água, soluções ácidas e alcalinas, ou seja, eles são solúveis em tudo, praticamente, né? Isso daí confere a esse tipo de substância, né, os ácidos fúlvicos, uma maleabilidade, uma capacidade de dissolver
uma capacidade de se libertar, de transitar pela solução do solo muito grande. Tanto é que ele é facilmente levado do solo se houver uma condição muito favorável para a lixiviação. São parecidos estruturalmente com os ácidos úmicos, porém com peso molecular menor um pouco, né? Então é uma característica aí dos ácidos fúlvicos. São constituídos por polissacarídeos, aminoácidos e compostos fenólicos, né? A composição básica deles aí. São mais reativos do que outras frações no solo, né, de matéria orgânica. E eles têm uma capacidade de afinidade com a água muito grande, o que confere a esses ácidos fúlvicos uma característica diferente dos outros, ou seja, eles têm uma CTC até maior do que a dos outros ácidos úmicos, né? São considerados de menor massa molecular e maior solubilidade e mobilidade no solo, que eu falei para vocês, que eles acabam tendo uma condição de mobilidade muito maior, facilmente sendo às vezes encontrada aí em cursos de água, de rio. A gente vai ter uma imagem mais na frente mostrando o que acontece. A outra fração da matéria orgânica que a gente pode observar é a almina. A almina é uma partícula de matéria orgânica muito mais estabilizada, ou seja, é como se fosse um estágio bem mais avançado do processo de umificação da matéria orgânica, né? Então ela tende a se depositar no solo junto aos minerais, elas acabam se agregando. Diferente dos ácidos úmicos, dos ácidos fúlvicos, que ficam bem à vontade na solução do solo, solução de água, né? É insolúvel em meio alcalino, em meio ácido, pode ter composição variada. Assim como quase todos os ácidos, as substâncias úmicas, as composições são bem variadas, de acordo normalmente com o material de origem de onde ela saiu. Possui reduzida capacidade de reação, ou seja, ela não tem aquela reatividade como os dois outros anteriores, certo? A capacidade de troca de cátion dela é reduzida, né? Apesar de ainda manter, claro, tem sempre, mas é bem menor, é inferior relacionada às outras duas que a gente comparou, né? Elevada hidrofobicidade, ou seja, por isso que ela se conserva mais tempo. Ela tem uma capacidade de se proteger da água muito maior, né? Se ela consegue se proteger da água, os micro-organismos que estão na água não degradam ela, então ela se torna mais estável. Boa parte dessa estabilidade é devido principalmente ao fato dela se unir aos minerais do solo, ou seja, o material de origem ali, a argila, que tem a capacidade de interagir com essa parte que não é que é hidrofóbica, que não é hidrofílica, de se unir a alguma fração que também tem essa característica. E aí as partículas de solo acabam protegendo ela. Apresenta baixa acidez em comparação aos ácidos úmicos e ácidos fúlvicos, né? Então essas são as características da almina. Vamos ver mais o que. A formação das substâncias úmicas. Bom, a formação das substâncias úmicas, as unidades orgânicas, como é que se organiza isso, né? Vamos pensar o seguinte: quando a matéria orgânica se deposita lá no solo, o que acontece com ele? Bom, micro-organismos, animais do solo começam a decompor aquele material orgânico até chegar frações menores. Essas frações menores, antes de chegar às substâncias úmicas, são chamadas de precursores das substâncias úmicas, naturalmente, né? Aí o que acontece? Essas pequenas partículas que vêm da decomposição da matéria orgânica acabam por afinidade se unindo, partículas a partículas, em moléculas de substâncias úmicas se unindo e formando ali o que a gente chama de policondensação de núcleos aromáticos. Por que os aromáticos? Porque os aromáticos são as substâncias mais resistentes, né? A parte da matéria orgânica é mais resistente à decomposição. E por afinidade iônica ali, pontos de hidrogênio ou um metal que está ligando uma partícula na outra, acaba formando o que a gente sim conhece de substâncias úmicas, começando aí com os ácidos fúlvicos, né, que são
aquela matéria orgânica ainda muito reativa, que tem uma grande capacidade de troca de cátion, mas também uma grande afinidade pela água. Depois, na sequência, a gente pode considerar que vem um outro grupo de substâncias úmicas, com alguma decomposição ainda, algum desmembramento, ataque ali dessas substâncias úmicas pelos micro-organismos, acaba se formando um núcleo, a condensação de núcleos aromáticos, formando os ácidos úmicos. Os ácidos úmicos, então, um grau maior de estabilidade da matéria orgânica do solo, né? Aí com um pouco mais de hidrofobicidade, tá? Perceba que há uma tendência que logo depois, com uma nova evolução, um novo, né, passar aqui do processo de umificação. Isso aqui tudo é o processo de umificação. A gente consegue chegar à umina, que é a estabilização química e física da composto orgânico com a fração mineral do solo. Ou seja, algumas moléculas de material orgânico que estava dissolvido ali na solução do solo, com o passar da decomposição, o processo de umificação, que é dado através da unificação de moléculas, decomposição de material orgânico que tem afinidade mais hidrofílica, e aí vai sobrando o que? Aquela parte que não tem muita afinidade com a água. Essa parte que não tem muita afinidade com a água, ela acaba se unificando com a fração mineral do solo. E aí acaba ficando cada vez mais protegida, inclusive formando os agregados ali que protegem ela do contato com a água. E aí essa fração almina é o estágio final do processo de umificação. Para poder completar, eu boto essa seta aqui mostrando que à medida que vai evoluindo a decomposição da matéria orgânica, você tem também a diminuição da solubilidade em água, ok? Mostrando esse gráficozinho que eu montei para vocês aí. Uma coisa interessante da gente tratar é com relação à proporção entre ácidos úmicos e ácidos fúvicos, certo? Por quê? Porque essa relação é um indicador da qualidade do humus, né? Da qualidade da decomposição da matéria orgânica. Em solos tropicais, a relação entre ácido úmico e ácido fúvico pode ser até menor do que 1. Normalmente, um solo ele é dado como de boa qualidade, como tem grande quantidade de ácidos úmicos. Por quê? Porque ele já é uma fração mais estável da matéria orgânica, muito mais estável do que os ácidos fúvicos. Porém, como nós estamos aqui em regiões quentes, região tropical, como o Brasil, por exemplo, muitas vezes a temperatura e a ação da temperatura, disponibilidade de água e a ação dos micro-organismos ela é tão intensa que não há grandes acúmulos de material estável e provavelmente o que se encontra em maior frequência são os ácidos fúvicos, o que faz com que essa relação se torne menor do que 1. E aí, com relação menor do que 1, há um menor acúmulo de matéria orgânica no solo, né? Por quê? Porque não consegue finalizar a etapa de umificação. Às vezes, os solos eles são tão ativos, a degradação da matéria orgânica, uma mata, por exemplo, às vezes ali ela tem uma atividade biológica tão grande e a temperatura é muito alta, tem muita água, que sequer há acúmulo de matéria orgânica. Todo material orgânico que é depositado, ele é completamente mineralizado. Entenda o seguinte, é importante o processo da mineralização, mas é importante a manutenção da matéria orgânica no solo também, né? Por quê? Porque ela confere características físicas favoráveis ao solo, como por exemplo a melhoria da estrutura dos solos agregados e também diminui a densidade do solo, né? Deixa ele mais aerado, o que facilita a vida das raízes, por exemplo, no desenvolvimento. Composição e estrutura das substâncias úmicas. Em relação, em geral, os ácidos úmicos contêm mais carbono e nitrogênio, porém mais hidrogênio, enxofre e oxigênio em comparação com os ácidos fúvicos. Há mudanças que vão acontecendo na molécula com o processo de umificação, né? Uma outra coisa aqui, à medida que aumenta a quantidade de ácidos fúvicos em relação ao ácido úmico, o que vai acontecendo?
Vamos ver o que vai acontecendo aí. Primeiro, aumenta a capacidade de troca de cátions, olha. Então, à medida que se aumenta a quantidade de ácido fúlvico, ou seja, aquela fração mais solúvel, mais reativa do solo, o que vai acontecendo com o solo? Aumenta a capacidade de CTC. Naturalmente, se ele é mais reativo, tem mais CTC, né? Aumenta mais o que também? Os grupos reativos, né? A margem, a fronteira daquela molécula é muito mais reativa. Aumenta a solubilidade, ele consegue ser removido, levado daqui para lá com muito mais facilidade pela água, né? Por quê? Porque essas substâncias são mais reativas e são solúveis em água. Aumenta o caráter ácido, né, do solo e também da matéria orgânica. Então, a tendência do pH é cair um pouco com essa relação aí com a maior quantidade de ácido fúlvico. Alguém já viu isso aqui? Por que alguns rios são negros ou vermelhos? Como essa cor aí. Uma vez eu fiz uma viagem na Chapada Diamantina, que é lindo por sinal, e lá a maior parte dos rios tem essa coloração. Essa coloração aí ela é devida à presença dos ácidos fúlvicos que estão dissolvidos. Geralmente elas passam por regiões onde tem uma degradação de matéria orgânica ali, da serrapilheira, daquela turma, que você tem uma grande quantidade de produção de ácido fúlvico que foi removido pela água, certo? E como essa água vai passando por várias regiões como essa, ela vai acabando carreando a água, os ácidos fúlvicos dissolvidos ali, e vai para a água e fica nessa coloração aí. Então são substâncias extremamente solúveis em água e que pode dar essa tonalidade em vários riachos e lagoas. Quais são as melhorias, né, que os substâncias úmicas elas podem proporcionar a um solo, por exemplo, né? Dois tipos. Vamos falar pelo menos das melhorias físicas. Quais são as melhorias físicas, né? Ela tem maior retenção de água, maior aeração. Por quê? Porque diminui a densidade do solo, a melhoria da estruturação dos agregados aumenta a aeração, aumenta a densidade, diminui a densidade do solo. Resistência à erosão, por quê? Porque a água tende a penetrar melhor. Ela tende a fixar melhor a água ali naquela região, ao invés de passar direto. Capacidade de formar emulsão quando em contato com a água, ou seja, matéria orgânica, como ela é um conjunto de partículas que tem afinidades com a água, geralmente, principalmente substâncias ácidos úmicos e fúlvicos, elas formam como se fosse uma geleia ali, porque a água vai entrando entre as partículas da molécula e vai inchando, e aí ela vai se tornando ali como se fosse um ágara, uma gelatina, né? E que a água fica bastante tempo ali armazenada, né? Aumentando a quantidade de água disponível no solo. Então melhora muito a condição física do solo, a redução da densidade. Por quê? Porque os agregados eles tendem a facilitar o contato das partículas de solo e eles acabam se ligando, formando ali selantes, né? Formando ali como fosse um intermediário entre as partículas, e eles acabam moldando a partícula, formando ali macroagregados, macroestruturas, né? Que vão dar origem aos microporos e os macroporos. Melhoria química, como? Nós temos um monte também. Aumenta a capacidade de tampão dos solos, ou seja, os solos vão sofrer menos com, por exemplo, problemas de falta de nutriente, ou excesso de algum nutriente, ou algum problema de toxidez com algum nutriente, né? Ou problema de salinidade, ou problema até mesmo de pH e tal. Então ela tem a capacidade de causar menos variação química no solo. A matéria orgânica tem essa capacidade. Isso significa ser tampão. Complexa, metais tóxicos no solo. Ela tem capacidade de recuperar o solo se estiver contaminado com alguns metais, como por exemplo mercúrio, níquel ou até mesmo alumínio e ferro. Aumento da CTC, né? Como eu já disse, as substâncias, principalmente ácidos úmicos e fúlvicos, têm uma elevadíssima capacidade de reação no solo, o que favorece muito a troca de carga, né? E aí aumenta a capacidade de CTC, aumenta o banco de armazenamento de nutrientes, que uma planta pode se beneficiar muito com isso. Menor perda de nutrientes potenciais, por quê? Já que você tem mais CTC ali,
naturalmente, aquele nutriente que estava na solução do solo, dando bobeira ali, não vai ser perdido facilmente por lixiviação, porque a matéria orgânica logo absorve ele, né? Notadamente o nitrogênio, que é um dos elementos que a planta precisa de maior quantidade e que ele custa muito caro para a planta. Então, você ter ele ali no solo, porque a matéria orgânica favoreceu isso, é um ganho gigantesco, né? E aí, para finalizar, aquele estudo dirigido, né, que é natural da disciplina, e aí vocês, né, aproveitem aí os dias para fazer esse estudo dirigido. Um grande abraço para vocês, e aqui a gente finaliza a nosso segundo módulo da segunda aula de matéria orgânica. Um grande abraço.